Seja muito bem-vinda ao Raio X número 26. Eu me chamo Natane, sou mentora de destrave sistêmico de resultados. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um processo de destrave que eu vivi nesses últimos dias. Tá, estou tentando me lembrar quando foi exatamente o dia, porque eu gosto dessas questões de cronologia, mas eu não vou me lembrar exatamente quando que foi que começou. Mas o importante foi que finalizou hoje e eu vou contar como que foi esse processo. Sério, eu estou me sentindo muito leve depois desse destrave, porque sexta-feira eu gravei um vídeo, né, explicando como que eu estava me sentindo, como que o ambiente vinha me afetando. E eu decidi trabalhar isso nas sessões de destrave. E tudo começou com uma ligação. Uma amiga me ligou para conversar, assim, normalmente, assim, sobre os progressos dela, as ideias que ela está tendo para o negócio dela. A gente foi conversando e tal, e ela me sugeriu fazer uma prática. Quando ela me trouxe essa sugestão, a prática era: anota num papel o que você quer, porque isso vai ajudar a aterrar e atrair para você. Quando ela me trouxe isso, surgiu um pensamento que me trouxe a seguinte pergunta: o que você quer pedir, mas tem medo de receber? Eu citei essa pergunta ontem também no vídeo de ontem. E eu procrastinei durante uns 2 dias olhar para essa pergunta, porque eu sabia que no momento que eu olhasse, eu ia encontrar o meu próximo destrave. E realmente foi o que aconteceu. Esse final de semana tive uma imersão e decidi olhar para isso, né? Relatei ontem que meu dia começou super cedo, eu acordei 5:30 da manhã, com a mente já trazendo percepções sobre essa questão do que eu queria pedir, mas tinha medo de receber. E eu decidi aprofundar isso na imersão, na hora das práticas. E hoje foi o dia em que eu aprofundei. E aquilo, a gente só vai até onde se permite ir. E eu já estava decidida a olhar para essa questão. Então, quando chegou na prática, eu falei, assim, meio com medinho, e muito interessante. Eu vou confessar para você que eu quis fugir de todas as práticas. Porque é aquilo, o nosso inconsciente, ele sabe, o nosso inconsciente ele é muito inteligente. E ele quer nos proteger. Então, quando tem uma mudança para acontecer, existe uma certa resistência, do tipo, não, não vai não. Você não precisa fazer a prática. Você vai dormir, vai fazer outra coisa, mas não precisa fazer a prática, não. Só que eu fiz um acordo comigo mesma desde que eu entrei para a formação de destrave sistêmico ano passado, que eu iria entrar na sala, porque, gente, a minha trava de exposição antes era tão forte que na hora de fazer alguma prática assim online, eu nem a câmera eu ligava. Então, ou eu fugia, ou eu falava que não dava para fazer, ou eu fazia com a câmera desligada. Então, para você entender como que era o nível da trava que eu tinha no quesito de exposição. Mas já dá para ver que eu destravei isso e estou aqui hoje gravando o vídeo para você. Então, eu quis fugir das práticas, mas por conta desse acordo, eu falei, não, eu vou entrar na sala. Que esse é o meu acordo. Eu falei assim, sempre que tiver uma prática, eu vou entrar na sala. É só isso, porque eu sei que depois que eu entro, eu não saio. Então eu dei uma enganadinha no meu inconsciente. Eu falei, se a gente entrar e não se sentir à vontade, a gente pode sair, mas eu engano ele, sempre participo quando eu entro. Então, fiz isso. Falei, vamos entrar e ver quem vai estar na sala. Gente, é tão perfeito esse movimento que o campo ali da, da egrégora
traz para a prática pessoas que ressoam com a jornada e em algum nível está conectado, enfim. Sempre é do jeito que precisa ser e sempre mexe naquilo que precisa ser mexido, de uma forma muito segura. Ali é um ambiente muito seguro. Então, eu entrei, encontrei essas pessoas, eu já me senti à vontade, fui fazer a prática. E uma das coisas que a gente aprende dentro do método de destrave sistêmico é que, por trás da trava, sempre existe uma intenção positiva. A trava não está ali para nos prejudicar, ela está ali para nos proteger. Só que ela está nos protegendo de uma forma desatualizada. Então, o que, que precisamos fazer? Precisamos atualizar, honrando a intenção positiva que estava ali gerando aquela trava. Então, fizemos a prática e foi a prática mais difícil que eu já fiz. Por quê? Porque como eu queria olhar para essa questão da escassez e eu sabia que era uma questão profunda, eu sabia que eu também tinha que mergulhar na, nas minhas próprias questões para poder identificar de fato por que, que o sistema da minha casa estava gritando tão alto essa escassez, sendo que eu tenho todas as ferramentas para já estar vivendo de uma forma diferente, mais conectada com a prosperidade, com a abundância. Então, fui para a prática e só vinha uma resposta assim muito a nível superficial, mas eu falei, cara, não é isso. E eu caí numa sala, como eu falei, né, numa sala tão boa que as meninas que estavam comigo, elas ancoraram ali, deram suporte para que eu conseguisse acessar, de fato, a intenção positiva que estava sendo honrada pela escassez que estava me travando. E no primeiro segundo, quando eu fiz essa conexão do tipo, como assim? A escassez ela está honrando o meu posicionamento interno, que foi a intenção positiva que eu identifiquei no exercício. Eu falei, como assim? Quê? E fiquei com aquilo na mente, né? Gente, como assim? Como assim? Preciso entender. E isso acabou a prática, e a treinadora já mandou a gente para outra prática, e eu já entrei na outra prática falando, gente, espera aí, não dá para me fazer a prática agora, eu preciso entender isso daqui. Mas, novamente, a inteligência do sistema me colocou com outra pessoa que, curiosamente, foi a que iniciou esse chamado e me trouxe a pergunta inicial, né? Que despertou tudo isso. E foi ela que estava ali, naquele momento, para finalizar o dia da imersão. Durante a prática com ela, eu soltei a seguinte frase: eu quero provar que dá para você mudar de vida, mesmo estando dentro de um ambiente caótico. Quando eu falei isso, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi por que, que a escassez estava honrando meu posicionamento interno. Porque se eu acredito e tenho esse desejo de provar que dá para você mudar de vida mesmo dentro de um sistema caótico, o que, que vai acontecer? O caos vai ficar ali para reforçar isso, né? E quando eu fiz essa conexão, eu falei, cara, eu já validei, eu já mudei, eu já me transformei dentro desse sistema caótico. Eu não preciso mais continuar com a escassez, porque eu já estou diferente. E aí a gente conclui o destrave levando a intenção positiva para o nosso eu do futuro. Nosso eu do futuro é aquela versão nossa que já resolveu todos os problemas, ela já está vivendo a vida que a gente sonha viver e ela honra os nossos valores, que é a intenção positiva que está por trás das travas, de uma forma diferente. Então, se eu não honro mais o meu posicionamento interno através da escassez, como que eu honro esse novo. Como que eu honro esse posicionamento interno no futuro?
Então eu descobri que eu honro através da liberdade de ser eu mesma. E isso me trouxe ainda mais força para olhar o quanto foi importante criar esse projeto do Raio X. Ele me deu todas essas referências de resultados. Cada vídeo que eu gravei durante esses 26 dias foram tijolinhos que me ajudaram a construir essa minha nova identidade comunicadora, que na verdade eu sempre fui, né, mas eu também não reconhecia. E que graças a esse projeto eu tomei consciência e eu consegui integrar com a minha identidade observadora. Então, eu quis contar essa história, quis mostrar como que aconteceu, porque é incrível, sabe? Ver tudo se conectando e ver tudo fazendo sentido. E o resultado que fica do destrave é a leveza. É aquele sentimento de, ai, posso respirar de novo. E agora, diversas possibilidades se abrem à minha frente. E eu inicio um novo ciclo agora partindo de um novo lugar, de um lugar onde eu sinto mais confiança, onde eu validei que eu já me transformei dentro desse ambiente caótico e que eu estou indo para o próximo nível e que, cara, eu estou numa energia tão boa que eu falei, eu preciso gravar esse vídeo agora, eu quero registrar essa energia. Confesso que eu já chorei, porque ter essa percepção de como eu me transformei dentro deste lugar onde essas questões financeiras não eram conversadas. Educação financeira não foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais, foi algo que eu precisei buscar. Eu precisei construir um alicerce interno que me permitisse construir a minha parte financeira, o meu patrimônio, e por isso que eu busquei mudar a minha mentalidade, busquei estudar sobre investimentos, saber como construir um patrimônio. E isso é uma mudança, tipo, às vezes eu paro e fico pensando, cara, como? Assim, eu sei como, mas quando eu olho para o ambiente, eu falo, como que eu consegui? E agora eu tenho a resposta, eu consegui por causa disso, porque eu busquei. E essa é a maior validação de que é possível mudar dentro de um ambiente desfavorável, um ambiente caótico, desde que você busque, que seja um desejo seu mudar a sua realidade. Porque desde o início esse era o meu desejo, era viver a vida que eu sonho, sabe, do jeito que eu quero viver e não do jeito que a sociedade diz que a gente precisa viver ou que os meus pais me ensinaram que precisava ser. E por isso que eu fiz a minha transição de carreira, eu vim para o digital, eu embarquei na área do autoconhecimento, eu fui para formação de destrave sistêmico de resultados, apliquei tudo isso em mim para que eu pudesse carregar em cada célula do meu corpo esse conhecimento para poder expandir depois para as outras pessoas, sendo uma referência desse lugar de quem buscou e de quem conseguiu mudar, mesmo dentro de um ambiente caótico e desfavorável para essa mudança acontecer. Então, eu estou muito feliz com esse destrave, ele foi assim um marco e que eu precisava deixar isso aqui registrado, deixar essa energia, contar essa história, porque isso me ajuda a consolidar e dar ainda mais corpo para essa identidade que eu estou construindo. E agora é aproveitar e dar vida para os próximos níveis que já estão surgindo. Hoje eu acordei 4:30 da manhã com várias ideias do tipo, cara, olha o que eu construí, olha o que eu destravei aqui nesse desafio. Foram 26 dias até aqui. O desafio era gravar um vídeo por dia durante 30 dias no mês de abril. E eu já vejo esse desafio um sucesso, porque eu gravei diariamente durante 26 dias, já contando com o dia de hoje.
Então, eu aprendi muita coisa, eu precisei trilhar uma jornada antes de destravar essa comunicação de forma consistente, como eu venho aplicando agora. Então, tudo isso que eu já vivi, eu posso guiar outras pessoas. Inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz durante essa imersão desse final de semana foi encontrar pessoas que me falaram que o meu ato de começar a gravar no YouTube as inspirou também a destravar os vídeos delas. Então, foi um super feedback do universo me mostrando que valeu a pena. E, ai, gente, fiquei emocionada agora. Mas, enfim, eu estou muito feliz com tudo isso que aconteceu. Estou leve por conta desse destrave incrível e eu não poderia guardar isso para mim, sabe? Eu precisava contar essa história e botar essa energia para circular. E também já deixar aqui ancorado o convite para você que se sente travada, seja para se comunicar ou para alcançar outro resultado que você já vem tentando há tanto tempo, mas ainda não conseguiu. Me chama aqui no WhatsApp, eu vou deixar o meu número aqui para você conversar comigo, eu vou te apresentar a rota do destrave e como que a gente pode destravar isso juntas. Então, eu estou muito feliz, muito grata a cada pessoa que participou desse projeto, deixando um like nos vídeos ou falando comigo o quanto esse movimento que eu fiz inspirou de alguma forma. Se você chegou aqui do nada, não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link da playlist com todos os vídeos do Raio X para que você possa assistir e entender como que foi a minha jornada até aqui. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos movimentos. Já estou estruturando de uma forma flexível, porque eu preciso honrar o meu posicionamento interno e meu posicionamento interno ele é muito conectado ao sentir. Então estou organizando, seguindo o meu sentir, seguindo o todo o material que eu construí aqui e a forma como eu vou expandir isso para o Instagram. Enfim, se inscreve para você acompanhar todo esse movimento. Um beijo e até amanhã no 27º Raio X. Está acabando, gente. Beijos!